pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui na nossa estreia do Roda de Ciranda podcast, um bate-papo sobre a infância, sobre pediatria, os cuidados aí desde o pequenininho até a adolescência, tá? E aí hoje a gente está estreando em grande estilo no Abril Azul, né, que é um mês de conscientização em relação ao autismo, né, o transtorno do espectro autista, e eu tive o prazer de ter como convidada aqui Mariana Valadão, nossa neurologista pediátrica, que aí a gente vai fazer um bate-papo aqui bem gostoso sobre isso hoje. Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada, Lu, é um prazer estar aqui com você, como sempre estou, mas ainda mais para falar de um tema que ele é tão importante nos dias de hoje. Perfeito. E aí, pessoal, para a gente apresentar, né, nós mesmos aqui um pouquinho mais, meu nome é Luísa Petri, eu sou pediatra e neonatologista, sou a fundadora da Clínica Ciranda Afeto e Saúde, em Belo Horizonte, e aí estamos iniciando essa nova proposta aí de ter essa outra forma de interação com os podcasts aqui, com a nossa equipe também. E aí, Mari, falar um pouquinho mais de você também. Muito prazer, eu sou Mariana, eu sou neuropediatra, eu fiz pediatria no Hospital das Clínicas junto com a Luísa e depois neuropediatria também no Hospital das Clínicas. Trabalho hoje aqui na Clínica Ciranda, trabalho também no Hospital Odilon Berens e o autismo é um tema que sempre me agradou muito e que um dos temas em que me fez gostar tanto da neuropediatria e querer iniciar nessa área mesmo. Ai, coisa boa. E eu achei muito interessante que a campanha, né, como é um mês muito marcante mesmo, né, que foi escolhido aí, né, para levantar essa bandeira, na campanha de 2025 eles falaram, né, informação gera empatia, empatia gera respeito. Né, então eu achei um lema muito forte, né, para eles trazerem para esse mês, porque eu acho que hoje, mais do que só a informação, é a gente trazer uma informação de qualidade, né? E aí, para a gente começar, eu acho que a gente pode começar do começo mesmo, né? Então, antes especificamente só do transtorno do espectro autista, mas a gente pensar que ele faz parte aí dessa questão da neurodiversidade, né? Que é um tema, né, uma palavra, digamos assim, né, que não é tão recente no contexto acadêmico, mas eu acho que para a população geral é um tema que é um conceito relativamente novo, né, que muita gente às vezes fica em dúvida, né, o que é neurodiversidade, neuroatípico, transtorno do espectro autista, o que isso significa, como que a gente pode explicar isso mais tranquilo para as famílias? Então vamos lá, eu acho que por muitos anos a gente teve uma carga muito grande, um tabu muito grande mesmo em cima desses termos. E o termo neurodiversidade, ele também vem como um auxílio para ajudar nessa quebra desses mitos, dessas ideias irreais de que, por exemplo, o autismo seria uma doença. Então, de forma mais prática, o transtorno do espectro autista é uma definição do nosso livro de doença de saúde mental, DSM-5, e ele é um conjunto de comportamentos, de alterações comportamentais que configuram esse transtorno específico. Quando a gente fala de crianças neuroatípicas, a gente fala exatamente das crianças que teriam algum tipo de transtorno contendo dentro do DSM, seja ele o transtorno do espectro autista, um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, altas habilidades e superdotação, que não estaria dentro do DSM, mas entraria também dentro das excepcionalidades, ou até mesmo transtornos conjuntos, então uma criança que tenha dois ao mesmo tempo, que a gente chama de dupla excepcionalidade. Quando a gente fala de neurodiversidade, isso vem de forma ampla, tentar agregar todas as crianças que tenham algum tipo de dificuldade que precise ser vencida no sentido de uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Então ele veio como um tema para realmente abranger, né, e incluir de maneira mais tranquila, com menos tabu mesmo, igual você falou, né? Sim. Quando às vezes a gente achava como X ou Y ali, né, dentro de um contexto que acaba sendo mais fechado, né? Até a própria mudança, né, de antes, né, a gente falava muito do autismo, continua sendo um tema muito recorrente, mas da questão do transtorno do espectro autista, né? E isso por si só já explica um pouco, né, do que é o autismo, que ele não vai ser uma definição única, né? Não é uma apresentação única, né? Então eu posso ter crianças que vão se manifestar de maneiras, né, tem algo em comum, mas que tem suas diferenças ali na forma de manifestação, nas formas de dificuldade, né, aonde precisa de mais intervenção, sim, né? Muitos pais chegam aqui, mas eu conheço o meu sobrinho, eu conheço o filho do vizinho, eu conheço não sei quem, e ele é muito diferente do meu filho, então com certeza o meu filho não tem autismo. Só que é isso que você falou, não é receita de bolo. Criança, ela vai manifestar de formas diferentes. A gente tem autistas que são muito amorosos, a gente também tem autistas
que não tem essa característica carinhosa. Então, aquele autista de filme que a gente vê, de série de TV, não é sempre que a gente vai ter Acaba aquele que modelo. isso, assim, a gente tem hoje mais programas e até mais visibilidade mesmo, né, para até atores, né, e pessoas dentro do espectro, né, estarem com mais representatividade aí no dia a dia das pessoas, mas acaba que isso às vezes puxa para alguns estereótipos que a gente tem em torno disso também, né? Então acho que foi aí bem legal da gente dar essa situada geral, né, para quem está ouvindo a gente. E quando a gente pensa também em relação às famílias, né, e às vezes os conteúdos que a gente tem sobre o TEA, né, principalmente em redes sociais, a gente sabe que a gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo muita desinformação que vem junto também, né? O que a gente poderia, assim, dos mitos principais, assim, que batem na sua porta, assim, com muita frequência, que você acha que seria importante da gente falar hoje, assim, isso não é verdade, é fake, né? É mito. Antes de ser neuropediatra, eu sou pediatra. Então, eu acho que o mais importante de todos é vacina e autismo não tem nada a ver. As pessoas continuam trazendo essa associação? Continuam. Assim, acaba que no meu consultório menos, mas a gente escuta isso muito ainda nas redes sociais, nas conversas de dia a dia, de uma mãe com a outra. Então é sempre bom a gente relembrar, reforçar, vacina não causa autismo. Esse estudo, inclusive, ele foi retirado dos bancos de dados pelas inverdades que ele trazia. Então esse é o principal mito que eu já quero começar falando, porque é super importante. Foi uma associação falsa, né, ali, né, falseada, e que ela trouxe malefícios, né, assim, porque se a gente pensar no quão, né, eu como pediatra geral, que estou aí na puericultura, e que a gente está ali, trabalho de formiguinha, né, para a gente conseguir voltar aos níveis de vacinação, de proteção que a gente já teve, que tão bons no Brasil, né, e a gente sabe que esse tipo de coisa é uma desinformação importante que atrapalha todo esse processo e que atrapalha a proteção da população como um todo, né? Não é só de uma criança que deixa de ser vacinada, né? Esse impacto amplia, porque se crianças deixam de ser vacinadas, né? A população geral como um todo fica mais exposta, né? Exatamente, esse impacto em todo mundo. Agora, um outro mito que circula na internet é sobre dietas restritivas e como que isso melhoraria os sintomas do autismo. A gente não tem hoje nenhum tipo de evidência científica que comprove que uma dieta sem glúten, uma dieta sem caseína, dietas específicas vão trazer um benefício, tá? E isso pode ser, inclusive, prejudicial, pensando que uma das características do autismo é a seletividade alimentar. Então a gente já tem uma criança que já tem um paladar restrito e já vai ter uma deficiência nutricional por algum outro motivo. E você restringir ainda mais, isso pode não ser muito legal. É claro que se a gente for olhar, existem alguns grupos específicos que tenham alergias, que tenham intolerâncias. Mas assim como qualquer outra criança, né? Então não é por ter o diagnóstico, né, da TEA que a gente vai ter que, né, TEA é sinônimo de retirar X, alimento Y ou X, né? E não apenas retirar, não precisa de pesquisar, não precisa de buscar ativamente. Então, olha, vou fazer um exame específico para ver se ele é intolerante à lactose, para ver se ele tem doença celíaca. Se a criança te apresentar sinais, sintomas daquele transtorno alimentar, você vai pesquisar, com certeza. Agora, se ele não tiver aquele sintoma, não tem por que você buscar aquilo. Perfeito. Ou seja, a ideia é que a gente vai seguir os mesmos passos de diagnóstico, né, para essas questões de alteração alimentar, igual a gente faria para qualquer outra criança, né? Então, se eu tô tendo sintomas, né, por exemplo, igual uma intolerância alimentar, uma alergia ao glúten, né, e que mesmo não são comuns, né, mas que são as que as pessoas conhecem mais, né? Aí eu vou ativamente fazer uma busca, uma propedêutica, uma investigação para eu realmente confirmar aquilo. E não apenas do ponto de vista dessas alergias, mas quando a gente fala de suplementação vitamínica, a gente segue a mesma linha de pensamento. Então a gente também vai buscar, olha, eu fiz aqui um cardápio do que meu filho come habitualmente, mostre para o seu pediatra e fala assim, olha, identifiquei que pode ser que a gente esteja em falta de ferro, a gente esteja em falta de vitamina D, e vou buscar... Exatamente, vou fazer os exames necessários de acordo com o que é deficitário ou o que foi indicado para aquela faixa etária de pesquisar. E não exames mirabolantes, suplementações vitamínicas extensas. Exato.
Uhum. Eu acho que isso da suplementação também muitas vezes vem com o perigo ali das pessoas não verem a maldade que uma suplementação inadequada também pode causar, né? Então a gente lembrar que as vitaminas, né, do mesmo jeito como as outras medicações, elas têm dose e elas têm indicação, né? Então, no mínimo ali o que pode ter é que você vai estar desperdiçando um orçamento, né, um tempo ali, uma dedicação de uma criança ficar tomando um remédio ali regularmente, que ela não vai absorver nada daquilo porque o organismo dela já está com aquilo nas quantidades adequadas, aqueles nutrientes de maneira adequada. Então, né, que é o que a gente fala ali de um xixi caro, né? Exatamente. Vai estar indo embora ali, né? O que você está tomando vai estar indo embora ali praticamente direto. Mas a gente tem os casos também que eu posso ter hipervitaminoses, né? E aí, com isso, eu posso ter sintomas e eu posso ter complicações até graves com isso também, né? Então, acho que é importante, né, da gente ressaltar isso aqui também, porque eu acho que tanto no TEA, mas tá em alta, né? Essa questão, suplementações individualizadas e tudo mais, devem ser feitas dessa maneira mesmo, né? Porque, de maneira geral, depois do segundo ano de vida, são poucas as condições ali que a gente vai ter indicação de uma suplementação geral, né? Então, quando a gente pensa na criança pequena, ali até 2 anos, a princípio todas, né, devem estar tomando ali pelo menos o ferro e a vitamina D, né? Que são uma incidência muito alta de deficiência nessa idade, né? Então, aí a gente preza pelo cuidado, né, pelo excesso mesmo. Mas depois disso, que é a faixa etária, né, que a gente vai estar pensando, ele já está com um diagnóstico, alguma coisa assim, muito, né, é bem individualizado. Então, eu tenho que ter uma deficiência para eu justificar, né, uma deficiência, seja na ingestão diária ali daquela criança, né, que a gente vê, não, o que ela está comendo realmente não tem como, né, tá suprindo todas essas necessidades, né? É uma coisa. Agora, ou ter uma deficiência realmente, né, laboratorial, sintomas, né, alguma outra coisa assim para indicar, né? Ótimo. E até dando sequência aqui, Mari, da parte do diagnóstico, da parte dos mitos, tinha algum outro assim que te chamou mais atenção, assim? Recente? Acho que o principal que a gente poderia falar um pouquinho é só que terapia não enrijece criança. Não, a terapia ela é individualizada. Então, a análise aplicada do comportamento. Você faz uma análise daquela criança e a partir daí você direciona as medidas da terapia. Então, não é uma forma só de fazer terapia. Para cada criança vai ser de uma forma. E você não está fazendo terapia para criar robozinhos, mas sim para ajudar ela a ser mais funcional. Acho que isso também é algo que tem sido muito falado e que não deve ser difundido. Da mesma coisa da ideia da receita de bolo, né? Exato. De querer imitar ali o mesmo método, né? Da mesma maneira para, né, crianças diferentes, né? E quando a gente pensa no processo diagnóstico, eu acho que isso deve ser um dos períodos... a gente sabe que qualquer diagnóstico vai trazer angústia ali para uma família, né? E passar pelo processo de diagnóstico também não é simples. Mas eu sei, né? E a gente já conversou sobre isso outras vezes, como que a gente ter parcimônia, né, ter calma de certa maneira, principalmente o profissional, né, porque eu acho que para a família, né, vai ser difícil dela sozinha, né, conseguir ter isso, né, então do profissional trazer essa calma, né, para a gente ter tempo para entender e conhecer aquela criança antes da gente firmar ali um diagnóstico, né, de um transtorno ou outro, né, ou às vezes, né, nenhum daqueles iniciais que a gente estava pensando, e eu acho que é interessante a gente conversar também dessa diferença entre eu ter um diagnóstico e eu fazer uma intervenção. Perfeito, né? Perfeito. Eu acho que isso, começar daí, a diferença entre ter um diagnóstico e começar uma intervenção. Porque muitas vezes a gente começa um processo também de diagnóstico, eu falo, olha, a gente precisa do terapeuta como auxílio, porque eu preciso de conhecer essa criança fora do ambiente de 4 paredes de um consultório. Eu preciso saber como que ele está num dia que ele dormiu bem, que ele dormiu mal, que ele comeu muito, que ele foi para a escola, que ele está doente. E quando você faz as terapias, você tem esse conhecimento maior da criança. É por isso que quando a gente faz todo esse processo, a gente precisa de relatórios, não só dos terapeutas, mas também da escola, se essa criança estiver inserida numa escola, numa creche, porque eu preciso conhecer a criança para fora do meu consultório. O relato dos pais, ele já vem na consulta, mas dos outros ambientes, ele precisa existir. Então, assim, uma mãe, inclusive, me pergunta, mas a criança comporta diferente, no ambiente diferente? Eu falei, todos nós. A gente se adapta ao ambiente em que a gente está. E eu preciso entender isso. Aquela criança está apresentando aqueles sintomas
só naquele lugar ou são em todos? Como que é com uma criança mais nova, como que é com a criança daquela idade, com a criança mais velha? Então eu preciso entender todo o contexto. E aí quando eu falo, olha, nós vamos começar o nosso processo de investigação com as terapias, acho que uma angústia assim, pô, mas não estou fazendo nada. Mas pelo contrário, a gente está, ao mesmo tempo que está investigando, colocando esses terapeutas lá na vida dessa criança, a gente também está intervindo. Então, uma coisa, vem junto com a outra. Eu não deixo de tratar aquela criança porque eu não dei o diagnóstico na primeira consulta. Se eu vejo uma dificuldade, eu vou indicar uma intervenção. Seja essa uma criança que eu vá fechar o diagnóstico lá na frente ou não. Até porque a gente teve um exemplo, acho que foi muito forte em relação a isso, que foi com a pandemia do Covid, né? Que eu acho que muitas famílias vão conseguir fazer esse paralelo, de condições que foram muito atípicas, né? Então, todos nós, né, o mundo inteiro ali parou por uma condição muito atípica e a gente teve a retirada das crianças do ambiente escolar, né? Por períodos aí que foram variáveis, mas de maneira geral foi um período muito maior do que a maioria das crianças, né, nunca tinham ficado tanto tempo fora da escola, e muitas crianças que não atrasaram esse início de vida escolar, desse contato com outras crianças, né? Então, né, por exemplo, um atraso, né, ou uma dificuldade que costuma ser relativamente frequente no TEA, né, que é a dificuldade ali de interação, a dificuldade da fala, né, e aí as famílias chegavam, né, com essa queixa, né, a minha criança tá com atraso de fala, será que ela, né, ela é autista, sim, né? Mas a gente tem que lembrar desse contexto todo, né? Então, por isso que é tão importante, igual você ressaltou, da gente ter essa fotografia, né, de vários momentos diferentes da criança, em diferentes ambientes, né? Essa impressão de profissionais diferentes também, pra gente ir juntando ali esse quebra-cabeça e pensando, né? Será que se a gente mudar esse ambiente, né? Então, essa criança iniciou na escola agora, né? Né, e claro, muitas vezes às vezes, igual você falou, com a intervenção da terapia ali junto, né? Do profissional específico ali daquela queixa. A gente começou a intervir. Aquilo foi se resolvendo, né? Ou seja, a gente tinha uma coisa que às vezes era pontual, que estava atuando ali, que estava determinando um comportamento, né, alterado, né? Mas que é muito diferente de quando a gente fala de um transtorno, né? Porque eu converso muito disso das famílias, né? Então eu falo assim, a criança que tem a TEA, ela vai carregar esse TEA aonde ela estiver, né? Então, se ela tá na escola, se ela tá na igreja, se ela tá no shopping, se ela tá com os avós, se ela tá em casa, se ela tá com outro cuidador, né? De alguma maneira, aquele TEA, né, vai estar fazendo parte da vida dela ali em todos esses ambientes, né? Pode ter essas flutuações, mas eu vou enxergar aqueles traços, né, de alguma maneira em todos esses contextos, né? Então, isso é muito diferente de quando eu tenho, às vezes, alguma coisa muito pontual ali que tá acontecendo. E outra coisa que não é tão pontual, mas que também muda muito o comportamento de criança é tela. Nossa, totalmente. E a gente vê isso, a diferença que faz, e você escuta os relatos do consultório. Pais que eu falo, olha, vamos reduzir um pouco a tela, vamos ver como é que fica. E eles voltam falando exatamente isso. Eu tava com o meu sobrinho em casa, e aí o meu cunhado veio pra mim e falou assim, tá vendo que ele tá lá, já tem 20 minutos no celular? Eu vou tirar. Você vai ver como que ele vai ficar. Ele vai ficar totalmente agitado, tô transtornado, e foi dito e feito. Tirou o celular, era como se fosse outra criança, com um comportamento que não é o comportamento normal habitual que a gente vê dele. Agora, quando a gente fala dessa questão, coisas pontuais de acordo com o contexto, veio uma família recente aqui com uma queixa de que a criança tinha intolerância a barulhos. E eu fui entender. Era uma criança, uma família que morava numa zona rural, uma casinha bem afastada de tudo, tinha uma galinha, um galo que cantava às 5 da manhã, e fora isso, não tinha muitos barulhos. E aí, durante uma festa de ano novo, alguém resolveu soltar fogos de artifício e ele ficou totalmente incomodado com aquilo. E aí, os pais muito preocupados, eu falei, olha, mas ele tem contato com barulho? Não, normalmente a casa não tem barulho nenhum. Quando o galo canta às 6 da manhã, ele nem repara. Então, assim, era o contexto que ele estava naquele momento. Então, é a exposição, é a sensibilização com os barulhos que poderia ajudar ele.
E aí a gente tendo consultas, né, que a gente vai ter calma, né, para realmente, né, como pequenos detetives ali, né, que a gente vai ter que ir juntando informação, né, tirando camadas, né, ali pra gente vendo o que tem ali no fundo daquela história, e isso vai demandar tempo. Né? Então, eu converso com as famílias e às vezes a gente alinhar essas expectativas também no início desse processo, né? Então, assim, às vezes a família vai chegar com aquela angústia pra gente, falar, olha, a gente tá aqui, né, do seu lado, e a gente vai seguir junto nessa caminhada, né? Agora, eu não consigo te dar essa resposta, né, que você quer, mas realmente identifiquei essa ou essa, né, ponto que me chama mais atenção, né, essa alteração aqui que vale a pena às vezes a avaliação da fono, avaliação da TO, avaliação do psicólogo, né, vamos entender o que tá ali, né, e aí a partir daí a gente vai seguindo, né? E que eu acho que hoje dessa parte também, né, até da desinformação, né, as pessoas às vezes tentam simplificar muito essa matemática, né? E nós não somos seres simples, né? Então, assim, não é aquela criança que enfileira brinquedo que ela vai ser autista, né? Então, o autista ele não é determinado por um aspecto único, né? Então, para a gente entender essa multiplicidade, eu vou precisar de tempo para seguir aí nesse processo, né? E essa é uma das dificuldades do processo diagnóstico, é que diferente de uma diabetes, que eu consigo fazer um exame de sangue, ver um número e falar é diabetes, no caso do autismo a gente não tem nenhum tipo de exame. Então, fazer uma imagem do cérebro da criança, seja com tomografia, ressonância, fazer um eletroencefalograma para ver as ondas cerebrais, nada disso vai me dar diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo ele é 100% clínico e ele preenche critérios específicos. Daquele livro que eu falei lá no início, nosso DSM. E a gente não pode fugir dessa lógica. E aí até entrando nesse link da maneira do diagnóstico, né? Eu acho que entra também a importância da equipe multidisciplinar, né? E desse cuidado integral da criança, né? Seja no processo do diagnóstico, né? E que aí se realmente confirmar um transtorno, né? Ou, né, o do espectro autista, ou do TDA, né? Essas outras alterações que a gente tem, a participação de outros profissionais, ela vai se fazer de maneira muito importante, né? Como que você vê que tá esse cenário hoje, assim, na sua prática? Acho que as pessoas estão cada vez mais cientes da importância da terapia. Isso é um conhecimento que, graças a Deus, está sendo difundido, de por que é importante, mas eu acho que uma coisa que a gente deve sempre lembrar é que é um processo lento, que a gente não tem injeção mágica, terapia de choque, que vai conseguir resolver o problema em 2, 3 dias. É questão de meses, de anos, para a gente atingir os nossos objetivos. E o terapeuta ele tá lá para fazer um trabalho de formiguinha, passinhos de bebês, porque também não tem como a gente acelerar um processo de desenvolvimento. A gente não consegue, por exemplo, acelerar os 9 meses de uma gravidez, da mesma forma que a gente não consegue acelerar um processo de recuperação, de terapia de uma criança. Se a gente for pensar, né, nessa questão do desenvolvimento, a gente não conseguir acelerar mesmo, né, é porque é isso, a gente vai ter 2 processos que vão estar acontecendo em paralelo ali. Então, a gente tem a criança, né, que vai estar crescendo no ritmo, né, que é o dela ali, no contexto que, né, de certa forma já estava ali um pouco programado, e a gente tem esses aspectos, né, em paralelo que a gente vai ter identificado e que a gente vai estar, né, reforçando, né, fortificando, direcionando, que a terapia vai estar dando ferramentas para essa criança, né, desenvolver aquele aspecto que às vezes ficou um pouco mais para trás, ou que ficou mais difícil, que ficou mais sofrido, né, que tem mais sofrimento mesmo ali envolvido para a criança. Então são, né, como se fossem ali esses 2 caminhos que a gente tem que ir juntando para nesse processo todo de crescimento e que por si só também já leva tempo, né? Exato. Perfeito. E pensando nesse contexto do cuidado integral, Mari, você tem algum exemplo, assim, dessa questão da terapia multidisciplinar, que você consiga pensar ali de como que é essa integração entre, né, os vários profissionais, né, igual a gente falou, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o psicólogo, fono, né, como que eles podem atuar aí, né, ou atuaram, né, com alguma criança que você acompanha? Nossa, eu tenho vários exemplos, assim, acho que isso é uma coisa muito boa, porque é legal a gente ter esse contato com o terapeuta. Então,
recentemente eu tenho um paciente que teve um sangramento na cabeça assim que nasceu, e aí eu dei uma orientação para a família, eu falei assim, olha, eu espero que ele esteja fazendo isso, 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 estou preocupado com isso. E aí a terapeuta mandou mensagem, olha, eu entendo sua preocupação, mas nesse momento eu não estou preocupada por causa disso. Eu falei, olha, eu estou preocupada porque esse sangramento pode ser que aumente um pouquinho a água na cabeça, então eu estou um pouco mais de olho por causa disso. Então, assim, criar esse vínculo com a terapeuta foi bom, porque ela conseguiu me entender além da fala da mãe. Uhum. Teve também uma outra terapeuta ocupacional que me mandou um e-mail. Ela falou assim, olha, nós temos tal paciente em comum, a gente está fazendo esse trabalho e esse sintoma estão me atrapalhando na hora da terapia, porque a criança não está conseguindo manter o foco, não está conseguindo ficar dentro de sala. O que a gente pode fazer para melhorar? Uhum. E aí eu marquei uma consulta, levei o paciente no consultório, entendi também o contexto de casa, falei, olha, vamos começar com essa medicação? E aí, 2 semanas depois, a terapeuta mandou mensagem, obrigada, era isso que eu queria, deu tudo certo. E isso já tem 6 meses, e a mãe, assim, fala, nossa, aquela conduta foi muito boa. Mas não foi boa porque eu tomei, foi boa porque a terapeuta me falou exatamente o que ela precisava para ela poder trabalhar melhor com aquela criança. Perfeito, ou seja, para ser uma terapia, né, mais efetiva mesmo, para ela ter uma interação de uma maneira mais integral ali com a criança, tinha um sintoma que às vezes, por exemplo, no contexto de casa, ficava às vezes mais diluído, não era tão ressaltado, mas que pensando que a gente precisava dessa terapia ali de uma maneira mais vigente, a gente conseguiu, né, de maneira em conjunto fazer esse trabalho. Não, isso é muito bacana. E para a família, né, a gente sabe o quanto que sejam para doenças crônicas, né, mas também para os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem um processo de curva de crescimento para essas famílias também, né, e um processo de amparo e da gente pensar nesses cuidadores. Né? Como que você pensa nisso no seu cuidado ali, na sua prática? O que essas famílias trazem de angústia? Como que é esse processo? Eu acho que esse é um dos grandes desafios quando a gente fala de tratamento das crianças que tem alguma questão de neurodiversidade. O peso que essas famílias carregam também pelos estigmas, também pelos tabus, pelas pessoas que nem conhecem na rua, olham um comportamento e já julgam um contexto sem saber do que está acontecendo. Seja fora, sejam próprios familiares. Então, assim, a gente tem que dar muito apoio a essas famílias, o neuropediatra, o pediatra, os terapeutas, porque não é fácil. E quando a gente fala de terapia para criança, a gente fala de terapia para os pais também. Porque criança não vem com manual de instrução. E criança neuroatípica é uma outra coisa ainda mais complexa, porque a gente não aprendeu isso com nossos pais também. Então a gente realmente precisa de um auxílio nessas horas. Uma prima minha recentemente teve neném. E assim, não era nada de neuropediatria, mas ela falou assim, nossa, eu fiquei chateada com a pediatra porque ela não me acolheu. Mas eu acho que isso é loucura da minha cabeça, né? A pediatra tá lá pra olhar o neném. E eu falei, isso não é loucura da sua cabeça de jeito nenhum. Como que ela vai cuidar do seu neném se ela não cuidar de você? Eu preciso que você esteja bem para o seu neném estar bem. Eu preciso que os pais estejam bem, que os pais estejam bem cuidados, que tenham alguém, uma rede de apoio boa, porque senão nada vai para frente. E esse cuidar de quem cuida é muito importante, assim, porque igual você falou, assim, eu como pediatra, né, e focada na questão do consultório, muito na puericultura, eu vejo isso, assim, óbvio que eu vou olhar para a criança, mas eu tenho que cuidar dessa família, né, porque o contexto que essa criança vai estar é diretamente relacionado ao bem-estar desses pais, né, óbvio que não vai caber muitas vezes a mim fazer tratamentos ou intervenções maiores para essa família, né, mas igual você falou do contexto ali de um recém-nascido,
recém-nascido, eu já tive mais de uma mãe, né, que muitas vezes o profissional que vai ser, às vezes, ele é a primeira pessoa que pode identificar ali uma depressão pós-parto, por exemplo, é o pediatra, né, porque é quem vai, às vezes, estar vendo essa mulher de uma maneira mais frequente, né, e mais próxima, e que vai, às vezes, ver esses sinais de alerta ali que vão estar chamando a atenção, né, então eu acho que o neuropediatra, né, o pediatra que acompanha, né, crianças, né, que têm essas condições, o transtorno, ele tem que ter esse olhar amplo, né, porque senão a gente vai virando ali, né, igual o especialista do dedo esquerdo, né, e aí você fica ali tentando tratar a unha do dedo esquerdo, mas o problema é muito maior, tá ali além, e se a gente não olhar para esse contexto todo, você fica ali batendo a cabeça ali e falando, nossa, mas não estamos conseguindo, não tá melhorando, né, e é isso, assim, às vezes essa família tá passando por alguma mudança, né, maior, né, a gente sabe o quanto que o peso, infelizmente, né, pelo contexto, muitas vezes como a sociedade se organiza, né, pesa muito mais para as mães, né, e a dinâmica própria de terapia também é uma rotina, porque rotina com criança por si só já é puxado, né, e é uma criança né, uma rotina com uma criança que tá em terapia, né, a gente sabe que só da gente pegar aqui, ó, psicólogo, terapeuta, ocupacional, fono e o neuro, né, quantas visitas, né, quantas saídas ali semanais essa família, né, não vai ter, né, então assim, como que tá tudo isso funcionando ali, né, para essa casa. E o primeiro passo é a escuta. Escutar e realmente entender o que aquela família está trazendo para você, para que, não vou medicar, mas talvez uma orientação de buscar uma ajuda, ou de alguma medida mais simples que a gente possa... E às vezes, igual, né, da sua prima, né, às vezes ela só queria ser vista, né? Ela só queria ser ouvida também, né? E ter essa oportunidade, né? De, né? Claro, tô aqui focando muito na minha criança, mas, né? Será que alguém tá olhando para mim também, né? E como que eu vou ficar no meio disso tudo, né? Então, é um cuidado e uma compaixão muito grande que a gente tem que ter com essas famílias nesse contexto. Né? E agora, para um outro contexto que essas crianças circulam muito também, que eu imagino que seja um ponto de, às vezes, conflitos ou dificuldades maior, as escolas. Né? Hoje o tema da inclusão é uma bandeira muito forte, né? E que as próprias famílias se fortaleceram em organizações também, né, que conseguem trazer essa bandeira de uma maneira mais evidente, né, e que as escolas estão tendo que responder a isso, né. Como que tá? Como que tá essa dinâmica? O que que a gente vê de dificuldade? O que que dá para melhorar? Tem muita coisa, assim... Tem muita coisa para melhorar ainda, sabe? É muito variável a depender da escola em que aquele paciente está inserido, da cidade que aquele paciente mora, do contexto mesmo, sabe? Dificuldades de implementação burocráticas ainda existem também. Então, olha, eu só posso dar um monitor de apoio se aquela criança for autista. Então, eu preciso que você faça um laudo de autismo, sendo que a neurodiversidade daquela criança é outra, e que ela precisa de um monitor por outro motivo. Mas existe esse impasse. Existe o impasse do eu só posso fazer algo a respeito se você fechar um diagnóstico para essa criança. Mas a dificuldade está ali, a criança enfrenta aquela dificuldade. Então, alguns pontos importantes são esses. É claro que a gente entende também que são muitas crianças dentro de sala de aula e que tentar agregar todo mundo é um desafio, ainda mais com a gente agora saindo daquele modelo de ensino tradicional. A gente, eu acho que engessado. Exato, a gente está num processo transicional. Acho que as escolas estão evoluindo no caminho certo, de forma a realmente trazer uma inclusão e não uma segregação, e não vamos pegar essas crianças autistas e colocar num cantinho com o monitor e vamos cuidar das outras. Não, é colocar todo mundo junto, para que todos consigam realmente se desenvolver. Mas você conseguir quebrar essas barreiras do tradicional e chegar no momento em que a gente precisa, ainda tem vários desafios.
abertos. Uhum. E eu imagino assim que aí também o contexto econômico acaba pesando muito também, né? Eu imagino que não sei, eu acho que também a gente não pode generalizar aqui, porque a gente sabe que tem muitas prefeituras, municípios, né, que fazem trabalhos muito bacanas, mas a gente sabe que às vezes os desafios burocráticos acabam sendo maiores e até os empecilhos, né, de incentivo financeiro que essas escolas, né, municipais, estaduais vão receber para conseguir organizar essa dinâmica toda, né? Eu acho que a informação é o primeiro passo. Então, a informação e a capacitação dos profissionais. Então, realmente pegar, assim, um final de semana e criar cursos. Como fazer inclusão, o que é inclusão, como treinar aquele monitor, aquele professor de apoio para dar o suporte necessário. Porque se você tiver um monitor que está, de fato, ali auxiliando aquela criança, ele vai ser vital para o tratamento dela, no sentido até de nos dar informações de quais as dificuldades que a gente precisa trabalhar. De mudanças que estão acontecendo, né? Exato. Da trajetória que está conseguindo seguir, né? Último. E seguindo aqui no nosso bate-papo, né? Entrando aí para a reta final, qual conselho que você daria para pais e cuidadores que estão buscando esse cuidado mais integral, né, e humanizado para os seus filhos, né, para os filhos no contexto do TEA também? Busquem profissionais em que haja uma identificação, em que vocês se sintam confortáveis de compartilhar as dificuldades, de compartilhar os problemas do dia a dia e que os profissionais que estejam abertos a te ouvir e a falar e a compartilhar o que eles estão vendo, a evolução da sua criança. Então, e profissionais que estejam dispostos a compartilhar não apenas com os pais, mas com os outros profissionais envolvidos também. Que estejam dispostos a trabalhar em equipe, Exato, né? Exato. Porque eu acho que e isso é um aprendizado que até pensando na nossa formação, né, que foi muito em paralelo aí, né, em questão temporal, eu vejo o quanto que mudou isso, né? Então, assim, eu vejo hoje como pediatra que a gente às vezes vai ser um pouco gestor dessa equipe, né? E de certa forma não deixamos de ser ali uma das referências para a família, mas eu acho que é muito importante a gente ter ali a humildade em saber que a gente não cabe a nós resolvermos tudo, né? E que se a gente centraliza demais, às vezes, as coisas com a gente deixa de dar oportunidade ali para aquela família, para aquela criança, de às vezes ter outras visões, né? Que vão às vezes ser diferentes da nossa, mas que vão trazer, né, complementações e benefícios importantes naquele tratamento também, né? Então eu vejo na medicina como um todo, né? E às vezes o que está no ideal né, na idealização da população também, né? Do médico. Que a gente está aprendendo esses novos papéis que a gente tem que desempenhar, né? E o quanto que é desafiador também, né? Porque é isso, mais pessoas, mais interações, né? Às vezes mais demandas, mas que eu acho que acaba sendo proporcional também ao fluxo de conhecimento e informação que está chegando, né? Por isso que existem faculdades e cursos, né? E especializações, né? Dentro, né? Às vezes de cada equipe multidisciplinar aí, porque não cabe tudo isso numa única graduação, né? Então, essa criança precisa de olhares diferentes, né? E desse futuro do cuidado integral, né, no TEA e na pediatria, como que você enxerga ele? Eu acho que, assim como eu disse das escolas, que a gente está no caminho certo de inclusão, a gente está caminhando de forma ideal na pediatria também. Das clínicas que agregam mais profissionais, não só médicos, mas também das outras áreas, desse contato de um profissional com o outro, eu vejo isso de uma forma frequente no meu dia a dia. E eu acho que é esse o caminho que deve ser seguido. E quando a gente fala de medicina integral, a gente fala disso. É de um compartilhamento para o cuidado da criança nas diferentes esferas da sua vida. Perfeito. Perfeito. E uma mensagem final, pensando na conscientização sobre o autismo, nesse mês aí do Abril Azul. Transtorno do espectro autista não é uma doença. Não existe uma cura. A gente precisa de saber que ele existe, saber quando suspeitar e buscar ajuda sempre que necessário.
para que essa criança ela tenha o melhor desfecho possível, uma melhor qualidade de vida possível, que é esse o nosso objetivo sempre. Para a criança e para a família. Correto. Perfeito, Mari. Muito obrigada. Obrigada, Que tarde você, gostosa Lu. de conversa aqui. Muito bom. Pessoal, a gente está encerrando, então, nosso primeiro podcast aqui da Roda de Ciranda. Vamos ter mais bate-papos, né? E aí a gente está só começando aí essa nova trajetória. Muito obrigada.